O Instituto Outravia apresenta O Homem em Busca do Sentido Último, um texto de Victor Emil Franco. Senhoras e senhores, se um conferencista vem de Viena, sem dúvida os senhores esperam que ele tenha um forte sotaque vienense. E eu de fato o tenho. Se, além disso, tratar-se de um psiquiatra, os senhores esperarão que ele abra sua conferência citando Freud. Por que não? Freud ensinou a todos nós a ver no homem um ser basicamente interessado na busca de prazer. Em última instância, foi ele quem introduziu o princípio de prazer, e a coexistência do princípio de realidade de forma alguma contradiz sua hipótese da busca de prazer como motivação humana primária e, como ele mesmo afirmou repetidas vezes, o princípio de realidade não é outra coisa que uma extensão do princípio de prazer, e sempre a serviço do princípio de prazer, cujo objetivo continua sendo prazer e nada mais que prazer. Mas não devemos desconsiderar e esquecer que o próprio princípio de prazer está, ainda de acordo com Freud, a serviço de outro princípio mais abrangente, o princípio de homeostase, cuja meta é a redução da tensão visando a manutenção ou a recuperação do equilíbrio interno. Apesar disso, o que realmente se percebe no marco da imagem freudiana do homem é aquela característica fundamental da realidade humana que eu chamo de sua dimensão autotranscendente. Com esse termo, quero assinalar o fato intrínseco de que o ser humano sempre está relacionado com e aponta para algo diferente de si mesmo ou, para dizê-lo mais exatamente, para algo ou alguém. Ou seja, mais propriamente do que parecer preocupado por alguma circunstância interna, seja o prazer, seja a homeostase, o homem se orienta sempre para o mundo externo e, dentro desse mundo, ele se interessa por cumular o sentido das coisas e por outros seres humanos. Em virtude do que eu chamaria de autocompreensão ontológica pré-reflexiva, o homem sabe que está se autorrealizando na medida em que se esquece de si mesmo, e ele se esquece de si mesmo ao se dar, ao se entregar, seja servindo a uma causa nobre, seja amando outra pessoa diferente de si mesmo. Verdadeiramente a autotranscendência é a essência da existência humana. Ao que parece, a segunda das duas escolas clássicas vienenses de psicoterapia, a psicologia adleriana, também não leva a autotranscendência suficientemente em consideração. Adler vê o homem sobretudo como um ser que luta para superar uma certa condição interior, qual seja, seu sentimento de inferioridade, do qual ele tenta se desvencilhar encetando a busca competitiva de superioridade, um conceito que em grande medida coincide com a vontade de poder nietzschiana. Na medida em que uma teoria da motivação gira em torno da vontade de prazer, como poderíamos rebatizar o princípio freudiano de prazer, ou em torno da busca compensatória adleriana de superioridade, ela demonstra ser um exemplo típico da chamada psicologia da profundidade. Ter-se-ia de opor a ela uma psicologia da altura, Franco, 1938, que leve em consideração as chamadas aspirações superiores da psique humana, de não só a busca de prazer e poder por parte do homem, mas também sua vontade de sentido. Foi justamente Oscar Pister, 1904, que recomendou seguir nessa direção quando, já em 1904, assinalou que em comparação concreta com a psicologia profunda é mais importante o reconhecimento desse dossel espiritual de nossa natureza, que é tão poderosa, como sua profundidade instintiva. Para sermos exatos, mais do que substituir a psicologia profunda, literalmente, e do profundo, da profundidade, a psicologia superior aqui auspiciada pretende complementá-la, com matizes indubitavelmente necessários com efeito. Essa psicologia mais completa concentra sua atenção nos fenômenos especificamente humanos, como o desejo do homem de encontrar um sentido para a sua vida e concretizá-lo ou aquelas situações vitais que o obrigam a confrontar-se consigo mesmo. Pessoalmente, delimitei essa necessidade humana por excelência por meio do termo teórico motivacional vontade de sentido. Atualmente, essa vontade de sentido do homem vê-se frustrada em escala mundial. Um número crescente de pessoas está obcecado por uma sensação de ausência de sentido, insignificância, absurdidade, que frequentemente se faz acompanhar da sensação de vazio ou, como eu mesmo costumo dizer, de um vazio existencial. Esse sentimento se manifesta principalmente pelo tédio e pela apatia. Se o tédio revela uma falta de interesse pelo mundo, a apatia expressa a falta de iniciativa para realizar algo no mundo, para modificar alguma coisa no mundo. Não me deterei mais na fenomenologia do vazio existencial.
Mas o que dizer de sua epidemiologia? Permitam-me que eu me limite a citar, quase ao acaso, um trecho que os senhores poderão encontrar num dos livros de Irving D. Alon, 1980, de 40 pacientes que solicitaram tratamento numa clínica psiquiátrica para pacientes externos, 30%, tinham problemas importantes, relacionados com o sentido, significado, segundo os próprios pacientes, os terapeutas e os avaliadores independentes. Quanto a mim, não acredito que todos e cada um dos casos de neuroses, e muito menos das psicoses, devam remontar a um sentimento de carência de sentido vital, como também não sou de opinião que tal sentimento de carência de sentido desemboque necessariamente em doença mental. Por outras palavras, nem todas as neuroses são noógenas, ou seja, derivam de um vazio existencial, nem, ao contrário, esse vácuo existencial é patogênico em todos os casos. Menos ainda ele deve ser visto como algo patológico. Quanto a mim, considero que é antes uma prerrogativa e um privilégio do homem não só buscar sentido para a sua vida, como até questionar se existe tal sentido. Nenhum outro animal se formula essa questão, nem mesmo os inteligentes gansos selvagens de Konrad Lorenz. Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1973, foi professor de Psicologia Animal e de Anatomia Comparada em Viena, é considerado o pai da etologia, ciência que trata do comportamento animal. Boa parte de suas observações foi feita a partir de gansos selvagens. Em algumas de suas obras, Lorenz aplica indiscriminadamente ao ser humano as suas teorias sobre o comportamento animal. O homem, sim. Em certo sentido, o vazio existencial pode muito bem ser considerado como uma neurose sociogênica. Sem dúvida, nossa sociedade industrializada está apta a satisfazer todas as necessidades humanas, e sua companheira, a sociedade de consumo, pode até suscitar novas demandas para depois atendê-las, mas a necessidade mais humana, a necessidade de encontrar e realizar um sentido em nossas vidas, permanece frustrada por essa sociedade. Com o advento da industrialização, a urbanização tende a desenraizar o homem de suas tradições, alienando-o daqueles valores tradicionalmente veiculados. Compreensivelmente, a geração jovem é a mais particularmente afetada pelo consequente sentimento de carência de sentido, como a pesquisa empírica poderia demonstrá-lo à sociedade. Mais especificamente, fenômenos como o consumo de drogas, a agressividade e a depressão decorrem, em última análise, de um sentimento de futilidade. Também aqui, limitar-me-ei a fazer uma citação, para pelo menos 100% dos viciados em drogas analisados por Stanley Krippner, as coisas parecem absurdas. Mas, após essa visão panorâmica da patologia do espírito da época, urge que nos questionemos, o que se entende por sentido? Esse termo é utilizado aqui numa acepção absolutamente ao rés do chão, enquanto se refere ao que uma situação concreta significa para uma pessoa concreta. E, no que tange ao conhecimento desse sentido, sou de opinião que se deveria situá-lo a meio caminho entre a percepção da forma, Gestalt, seguindo, por exemplo, as linhas teóricas de Max Wertheimer e a experiência assim, tal como concebida por Karl Buller. Kurt Lewin e Max Wertheimer falaram respectivamente de características de demanda e qualidades de demanda, que são inerentes a uma dada situação. De fato, cada situação vital com que temos de nos defrontar suscita-nos uma demanda, levanta-nos uma questão, a que temos de responder fazendo algo em relação com a situação indicada. Dessa maneira, a percepção do sentido difere do conceito clássico de percepção da forma Gestalt, na medida em que esta última se reduz a um tornar-se repentinamente consciente de uma figura sobre um campo, ao passo que a percepção do sentido, tal como eu a vejo, poderia ser definida como um tornar-se repentinamente consciente de uma possibilidade sobre a tela de fundo da realidade. Não será necessário insistir no fato de que não somos nós, psiquiatras, que podemos dizer ao paciente que sentido uma situação concreta deveria ter para ele. Menos ainda é possível dizer-lhe onde ele deveria ver o sentido de sua vida como um todo. Evidentemente podemos mostrar-lhe perfeitamente que a vida nunca deixa de nos oferecer um sentido até o último instante, até o último alento. Quanto a isso, contraímos uma dívida de gratidão para com a vintena de pesquisadores que demonstraram, com procedimentos puramente empíricos, que as pessoas são capazes de encontrar um sentido em sua vida, independentemente de sexo, idade, QI, bagagem educacional, estrutura de caráter,
meio ambiente é algo especialmente digno de menção do fato de se ser crente ou não, e, naturalmente, no caso de se ser crente, independentemente da religião ou confissão religiosa a que se pertença. Estou me referindo aqui à obra de Brown, Cassiani, Krumbalg, Dansart, Durlac, Kratochvil, Lucas, Lunceford, Mason, Meyer, Murphy, Planova, Popielski, Richemont, Roberts, Rush, Saley, Smith, Yarnell e Young. Segue-se daí que a vida há de ter um sentido sob quaisquer circunstâncias, por piores que sejam. Mas como explicaremos esse resultado da pesquisa que tão claramente contradiz o sentimento onipresente de carência de sentido? Pois bem, se perguntarmos como se comporta o homem do povo em sua busca do sentido, verificaremos que existem 3 caminhos principais que conduzem à realização do sentido. O primeiro consiste em praticar uma ação ou realizar uma obra. O segundo supõe experimentar algo ou encontrar-se com alguém. Por outras palavras, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, mas também no amor. Apesar disso, o caminho mais importante é o terceiro. Já ao ter de nos confrontar com um destino cuja mudança não está em nossas mãos, sentimos-nos interpelados a superar-nos e a crescer para além de nós mesmos, numa palavra, a mudar nós mesmos. Isso se aplica também aos 3 componentes da tríade trágica, dor, culpa e morte, até o ponto de podermos transformar o sofrimento numa realização e numa conquista humanas, extrair da culpa a oportunidade de mudar para melhor e ver na transitoriedade da vida um incentivo para agir de maneira responsável. Em relação ao sofrimento, permitam-me citar o seguinte caso, extraído do livro de um bispo alemão. Alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, um médico examinava uma judia que usava uma pulseira feita de dentes de criança montados em ouro. Bonita pulseira, observou o médico. Sim, respondeu a mulher. Este dente daqui era de Miriam, este outro, de Esther, este, de Samuel. A mulher mencionou o nome de suas filhas e filhos por ordem de idade. 9 filhos, acrescentou ela, e todos eles foram levados à câmara de gás. Impressionado, o médico lhe perguntou, como a senhora pode viver com semelhante pulseira? E ela tranquilamente lhe respondeu, e atualmente eu cuido de um orfanato em Israel. Como os senhores veem, até do sofrimento é possível extrair sentido, e essa é a razão última para que a vida, apesar dos pesares, sempre permaneça portadora potencial de sentido. Mas isso quer dizer que o sofrimento é algo indispensável para encontrar um sentido para a vida? De forma alguma. Pessoalmente quero frisar apenas que o sentido é algo que se pode alcançar, apesar, mais ainda, por intermédio da dor, supondo-se naturalmente que nos defrontemos com uma dor inevitável. Se o sofrimento em questão fosse evitável, o mais razoável, vale dizer, o que tem mais sentido, seria extirpar sua causa, seja ela psicológica, biológica ou sociológica. Sofrer sem necessidade é antes masoquismo do que gesto heróico. Ao me propor a discussão do significado do sentido, referi-me a ele como algo que se encontra ao rés do chão. Apesar disso, não podemos negar que existe ainda uma espécie de sentido elevado, que toca o céu, ter-se-ia de dizer, uma espécie de sentido último, ou seja, um sentido do conjunto, do universo, ou pelo menos o sentido da própria vida como um todo, em qualquer caso, um sentido de longo alcance. Não acredito que seja uma tarefa digna de um psiquiatra, ou, no que diz respeito a esse tema, de qualquer outro cientista, negar, partindo de raciocínios a prióricos, a existência efetiva desse sentido de longo alcance. Para exemplificar, consideremos um filme, ele consta de milhares e milhares de fotografias individuais, cada uma das quais é algo em si acabado e dotado de um significado, contudo, não é possível perceber o sentido do filme em conjunto até que se assista à sua sequência final. Por outro lado, também não podemos compreender o conjunto do filme sem ter antes compreendido cada um dos seus componentes, cada uma das fotografias que o integram. Não acontece a mesma coisa com a vida? O sentido final da vida também não se revela, se é que alguma vez se revela, apenas em seu momento último, à beira da morte. E o sentido final também não depende do fato de que o sentido potencial de cada uma das situações individuais tenha se tornado realidade ou não, de acordo com o melhor saber e crer do respectivo indivíduo? Mas, tão logo começamos a abordar o tema de um sentido geral, deparamos com uma lei que eu formularia nos seguintes termos: quanto mais compreensivo o sentido,
menos compreensível ele é. E, em se tratando do sentido último, é evidente que ele escapa à nossa compreensão. Considerem um pobre cachorro que está sendo vivisseccionado pelos pesquisadores no laboratório, disse William James em discurso à Associação Cristã de Jovens de Harvard. Em tudo isso, o animal não pode ver um só lampejo de esperança e, no entanto, todos esses acontecimentos de aparência diabólica são frequentemente controlados por intenções humanas, com as quais, se sua pobre mente entenebrecida fosse capaz de vislumbrá-las por um momento, estaria religiosamente de acordo tudo o que nele é heróico. Estirado de costas sobre a mesa, nosso cachorro pode estar desempenhando uma função incalculavelmente mais elevada do que qualquer vida canina próspera admitiria, mas, apesar de todo o acontecimento, essa função é a parte que permanecerá absolutamente para além de sua inteligibilidade. Voltemos agora à vida do homem. Conquanto nós só vejamos nosso mundo e, dentro dele, o mundo do cachorro, talvez exista um mundo mais amplo que, despercebido por nós, assim como nosso mundo é pelo cachorro, rodeia esses dois mundos. A meu ver, o que William James faz aqui é uma extrapolação. Pois bem, sinto-me honrado por ter feito algo semelhante, desconhecendo a tentativa anterior de James. Quando certa vez parei num recinto do meu departamento no hospital, onde um médico de minha equipe dirigia um psicodrama. A mãe de um garoto morto aos 11 anos de idade fora admitida para tratamento depois de uma tentativa de suicídio. Naquele momento, ela narrava sua história. Com a morte do menino, ela ficou só com outro filho mais velho, que se encontrava imobilizado em consequência de uma paralisia infantil. O pobre rapaz só conseguia se locomover numa cadeira de rodas. Sua mãe se revoltava contra o destino. Ora, quando ela tentou se suicidar com seu filho, foi precisamente o paralítico que a impediu. Ele queria viver. Para ele, a vida continuava tendo sentido. Por que não acontecia a mesma coisa com a sua mãe? Como a vida dela ainda poderia ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a conscientizar-se disso? De improviso, eu mesmo participei da discussão e, dirigindo-me a todo o grupo, perguntei-lhe se um chimpanzé, que tinha sido utilizado para a produção do soro da poliomielite, e que portanto fora inoculado várias vezes, seria capaz de captar o sentido do seu sofrimento. Em uníssono, todo o grupo respondeu que não, rotundamente, devido à sua escassa inteligência, o chimpanzé não podia introduzir-se no mundo do homem, que é o único mundo em que esse sofrimento seria compreendido. Prosseguindo, fiz-lhes a seguinte pergunta: e quanto ao homem? Vocês têm certeza de que o mundo humano é um ponto terminal na evolução cósmica? Não é concebível que exista a possibilidade de outra dimensão, de um mundo mais além do mundo do homem, um mundo no qual a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano obtenha resposta? Eu simplesmente aludi a outra dimensão, indicando ao mesmo tempo que ela não seria acessível à razão ou à inteligência humana. Por isso mesmo, essa dimensão escapará necessariamente a todo enfoque estritamente científico. Não é de estranhar que o sentido último desapareça no mundo tal como descrito pela ciência. Mas isso quer dizer então que o mundo está vazio de sentido último? Em minha opinião, isso só demonstra que a ciência é cega para o sentido último. A ciência deixa o sentido último na sombra. Não obstante, essa situação de modo algum autoriza um cientista a negar que o sentido último possivelmente exista de fato. É de todo legítimo que o cientista como tal restrinja seu campo de interesse a certa seção transversal da realidade previamente selecionada por ele, e pode muito bem acontecer que, dentro da seção transversal assim selecionada, o sentido não apareça em nenhuma parte. Apesar disso, o cientista em questão deverá ter consciência de que outras seções transversais diferentes são concebíveis. Considerem um plano horizontal dentro do qual estão situados 5 pontos. Como mostra a figura 11, trata-se de pontos isolados, desconectados entre si, sem uma conexão significativa entre eles. Pois bem, esses pontos serviriam como símbolos de acontecimentos que, pelo menos à primeira vista, parecem ser puro acaso, simplesmente acaso, para utilizar os termos de Jacques Monod quando, em seu livro Acaso e Necessidade, fala das mutações que explicam nada mais, nada menos que a evolução, e Monod as concebe como acontecimentos aleatórios, ou seja, acontecimentos desprovidos de todo sentido ulterior.
Mas o que ocorrerá se fizermos com que um plano vertical corte ortogonalmente o plano horizontal? Repentinamente perceberemos que existe de fato uma conexão entre esses 5 pontos, ainda que ela fique oculta em outra dimensão. Ora, não é possível que também exista uma conexão significativa entre aquilo que, à primeira vista, não parecia ser outra coisa senão acontecimentos aleatórios, a exemplo das mutações? Uma vez que nossa visão deixe de se interessar exclusivamente pelo plano biológico e que nosso horizonte se amplie ao incluir a dimensão imediatamente superior nessa visão, não podemos menos do que reconhecer que, também aqui, é concebível um sentido superior ou mais profundo, embora ele não apareça destacado na dimensão inferior, exatamente como ocorre em nossa figura, na qual as porções superiores e inferiores da curva não são visíveis no plano horizontal. O certo é que nem tudo pode ser explicado em termos significativos. Mas o que por ora se pode explicar é pelo menos a razão de isso ser necessariamente impossível. Ou pelo menos de o ser a partir de um ponto de vista puramente intelectual. Sempre remanesce um resíduo irracional. Mas o que é incognoscível não tem de ser necessariamente incrível. Com efeito, onde cessa o conhecimento, o archote passa para as mãos da fé. É verdade que não se pode decidir intelectualmente se cada coisa carece de um sentido último ou se, pelo contrário, tal sentido se esconde atrás de tudo. Sendo assim, se essa questão não admite uma resposta intelectual, talvez estejamos em condições de oferecer-lhe, e bem, uma resposta existencial. Onde fracassa o conhecimento intelectual é preciso lançar mão de uma decisão existencial. Considerando que é igualmente concebível encarar as coisas como absolutamente significativas e como absolutamente absurdas, noutras palavras, ambas as balanças se equilibram, vemo-nos compelidos a lançar o peso do nosso próprio ser num dos pratos. E aí eu vejo precisamente a função que a fé deve desempenhar. Contrariamente ao que muitas pessoas admitiriam com prazer, a fé não há de se identificar, sob nenhum conceito, com uma espécie de pensamento desprovido da realidade do que se pensa. Crer é antes uma forma de pensamento com uma realidade superposta, qual seja, a existencialidade do sujeito pensante. Sendo assim, como o homem e a mulher normais procedem efetivamente diante do incognoscível? Para responder a essa pergunta, permitam que eu, por minha vez, os indague, que alguma vez os senhores já estiveram num palco? Se sim, lembrar-se-ão de que, deslumbrados com os spots e os refletores, viam diante de si uma mancha preta, mais do que algo parecido com uma plateia. E, no entanto, os senhores continuaram acreditando na existência e presença da plateia. Não é assim? Ora, acontece a mesma coisa com uma parte da população humana do nosso planeta, independentemente de ela ser grande ou pequena. Esses homens e mulheres também continuam acreditando. Deslumbrados com as banalidades da vida cotidiana, os crentes enchem a mancha preta com símbolos. A exemplo do ator ou da atriz que não conseguem enxergar a plateia diante da qual representam o papel que lhes cabe no drama, certos seres humanos desejam decifrar, projetar e ver, no nada que se encontra diante deles, alguma coisa, ou melhor, alguém. Para falar de maneira mais direta, os crentes abraçam aquele princípio nuclear do existencialismo que eu sintetizaria com prazer nos seguintes termos: nada é realmente nada. Ou seja, o ser último, em paralelismo com o sentido último, ou, para dizê-lo sem rodeios, Deus não é uma coisa entre outras, mas o próprio ser, ou simplesmente ser, com letra maiúscula, como em Martin Heidegger. Segue-se daí que os senhores não podem se limitar a situar o ser último no mesmo plano das coisas, a menos que prefiram incorrer numa falácia semelhante à usada certa, vez por um garoto quando disse à minha mulher que sabia o que ele iria ser quando crescesse. Ela lhe perguntou então o que ele iria ser, ao que o menino respondeu: ou vou ser um trapezista de circo ou vou ser Deus. O garoto falava de ser Deus como se tratasse de uma profissão como outra qualquer. Particularmente no contexto do ser último, a brecha, ou melhor, nesse caso, o abismo, entre, de um lado, o que foi chamado a servir de símbolo e, de outro, o que deve ser simbolizado é dolorosa. Mas prescindir ou renunciar à simbolização, em virtude de um símbolo nunca poder se identificar com aquilo que ele simboliza, é algo gratuito.
Vejam simplesmente o que acontece com um quadro que mostra o céu acima de uma paisagem. Qualquer um dos pintores considerados realistas tende o mais das vezes a induzir o espectador a ver o céu, colocando um par de nuvens em sua pintura. Mas as nuvens não são justamente algo diferente do céu? Não é verdade que as nuvens mais escondem do que revelam o céu? Apesar disso, elas são utilizadas como o símbolo melhor e mais simples do céu, não é mesmo? Geralmente, também o divino é simbolizado por algo que não é ele, e seus atributos são propriedades humanas, para não dizer mesmo demasiado humanas. Deus é representado de forma mais ou menos antropomórfica. Mas isso não nos autoriza a descartar a religião unicamente em razão de seus ingredientes antropológicos. Um enfoque assintótico do enigma da verdade humana, baseado antes no plano simbólico do que num raciocínio abstrato, pode mesmo dar lugar a um resultado mais criativo. Acredite-se ou não, foi Konrad Lorenz, 1981, que, em entrevista recente a Franz Kreuzer pela televisão, disse espontaneamente: se o senhor comparar a validade da cosmovisão da mulher de um granjeiro dos Alpes com a validade da visão de mundo de B. F. Skinner, descobrirá que a mulher do granjeiro, que crê na Imaculada Concepção da Virgem Maria, no bom Deus e em todos os santos, está mais próxima da verdade do que o behaviorista. Por outro lado, sempre que embarcamos num antropomorfismo acrítico, expomos-nos indubitavelmente a toda uma série de armadilhas em que podemos cair. Para ilustrar esse ponto, vou contar-lhes a seguinte historieta. O professor de uma escola dominical contou certa vez aos seus alunos a história de um homem pobre cuja esposa morrera ao dar à luz. O homem não dispunha de dinheiro para contratar uma ama de leite para a criança, mas Deus operou o milagre, e nasceram seios no pai, com os quais ele pôde amamentar o filho. Um dos garotos objetou que não havia nenhuma necessidade para o milagre. Por que Deus não dispôs as coisas de maneira que o pobre achasse um envelope com $1.000 dentro para pagar a ama de leite? Mas o professor replicou: garoto, sua objeção é um pouco tola. Se Deus pode fazer um milagre, certamente não vai querer esbanjar o dinheiro. Por que essa história nos faz rir? Porque uma determinada categoria humana, ou seja, a ideia de poupança, foi aplicada às motivações de Deus. Depois de discutir a temática da necessidade dos símbolos, podemos definir a religião como um sistema de símbolos, e símbolos daquilo que os seres humanos não estão capacitados a aprender em termos conceituais. Mais necessidade de símbolos, a capacidade de criá-lo e de servir-se deles não é, porventura, uma característica fundamental do ser humano como tal? Não se reconhece na capacidade de falar e de compreender a fala um traço distintivo de humanidade? Bem, também é legítimo definir as linguagens particulares desenvolvidas pelo gênero humano como sistemas de símbolos. Mas, ao comparar a religião com a linguagem, dever-se-ia ter bem presente também que ninguém está autorizado a afirmar que a linguagem particular que eu falo é superior a qualquer outra. Afinal de contas, toda linguagem é possível chegar à verdade única, e em toda linguagem também se pode incorrer em razão e mentir. Apesar disso, temos de fazer frente não só à questão do pluralismo linguístico, mas também à do pluralismo religioso. Este último é representado pelo fato de que, de uma maneira geral, a religião aparece cindida em diversas confissões. E mais uma vez uma confissão não pode pretender superioridade em relação às outras. Em todo caso, não é concebível que, mais cedo ou mais tarde, se supere o pluralismo religioso, dando passagem ao universalismo de uma religião? Eu não acredito que isso aconteça. A meu ver, não é provável que uma espécie de esperanto religioso possa algum dia servir de substituto das confissões individuais. A miragem agora não é uma religião universal, mas antes o contrário. Para sobreviver, a religião tem de se tornar algo profundamente personalizado, que permita a cada ser humano falar uma linguagem própria quando se dirige ao ser último. 1. Nota de rodapé, e Gordon W. Alporta, em seu famoso livro The Individual and His Religion, refere-se a uma religião profundamente personalizada quando fala da religião hindu. Isso quer dizer que as confissões particulares ou, respectivamente, as organizações e instituições dessas confissões estão fadadas ao desaparecimento? Não necessariamente. Pois, por mais diferentes que possam ser os estilos com que os homens expressam sua busca de um senado último,
ou eles mesmos se dirigem a um ser último, aí sempre continuará havendo símbolos que são comuns às diversas comunidades. Por acaso não existem linguagens que, independentemente de suas diferenças, têm o mesmo alfabeto em comum? Admito que o conceito de religião em seu mais amplo sentido, tal como se propõe aqui, excedem muito as estreitas concepções de Deus defendidas por alguns representantes das religiões confessionais. Eles frequentemente descrevem, para não dizer denigrem, Deus como um ser que se preocupa acima de tudo com o crescimento cada vez maior do número de seus adeptos, seguindo os parâmetros de um credo específico. Creia, dizem-nos, e tudo estará em ordem. Mas, essa ordem não só se baseia na deformação de um sólido conceito da divindade, como, e isso é ainda mais importante, está fadada ao fracasso, se evidentemente, há certas coisas que simplesmente não se pode mandar, pedir ou ordenar. Não se pode mandar ninguém rir. Se eu quero que alguém ria, então tenho de lhe contar uma piada. Se quer que as pessoas tenham fé e creiam em Deus, não basta pregar segundo as diretrizes de uma igreja particular, deve-se apresentar, antes de tudo, uma imagem crível de Deus, ao mesmo tempo que, por sua vez, os que já são crentes devem agir de modo crível. Por outras palavras, é preciso fazer exatamente o oposto do que os representantes da religião institucionalizada frequentemente fazem quando configuram uma imagem de Deus como alguém que está interessado primordialmente em ser crido e que insiste rigorosamente no fato de que quem nele crê deve se filiar a uma igreja particular. Não é de estranhar que esses representantes da religião se comportem como se, conforme sua visão das coisas, a principal missão de sua própria confissão religiosa consistisse em anular as outras denominações. Falei há pouco de fato de o próprio indivíduo se dirigir à divindade com a forma de expressão mais pessoal possível. Comumente esse modo de falar com Deus é designado pelo termo oração. Verdadeiramente, orar é falar de pessoa para pessoa. Sem dúvida, a oração poderia ser considerada como o clímax da relação eu-tu, que, para Martin Buber, representaria a qualidade por excelência da existência humana, ou seja, sua dimensão dialógica. Apesar disso, de minha parte, acredito que os diálogos não são apenas interpessoais, mas que também há diálogos intrapessoais, diálogos interiores, dentro de nós mesmos. Por outras palavras, os diálogos não se produzem necessariamente entre um eu e um tu, mas podem ocorrer igualmente entre um ego e um alter ego. Neste contexto particular, gostaria de oferecer-lhes uma definição peculiar de Deus a que cheguei, para ser sincero, aos 15 anos de idade. Em certo sentido, trata-se de uma definição operativa. Eis o seu enunciado, e Deus é o interlocutor dos nossos solilóquios mais íntimos. Sempre que uma pessoa fala consigo mesma com total sinceridade e em solidão suprema, aquele a quem essa pessoa se dirige pode com toda razão ser chamado Deus. Como os senhores podem ver, essa definição burla a bifurcação entre cosmovisão ateia e cosmovisão teísta. A diferença entre elas emerge unicamente depois, quando a pessoa não religiosa insiste em que seus solilóquios são exatamente isto, de monólogos consigo mesma, ao passo que a pessoa religiosa interpreta os seus como autênticos diálogos com alguém diferente dela mesma. Bem, pessoalmente eu acredito que o que deve ser valorizado aqui acima de tudo é a retidão e a sinceridade supremas. E estou certo de que, se Deus realmente existe, não vai repreender aqueles que se dizem ateus pelo fato de o terem confundido com seu próprio eu e lhe dado, consequentemente, um nome equivocado. A questão que permanece pendente de solução é saber se de fato existem pessoas ateias. Em meu livro A Presença Ignorada de Deus, tento reunir e valorar algumas indicações que apontam para o fato de que, em todas e cada uma das pessoas, existe e revela sua presença um certo sentido religioso ainda que soterrado, para não dizer reprimido, no inconsciente. Noutras palavras, se certa vez Freud afirmou que o homem frequentemente não só é muito mais imoral do que acredita, como frequentemente também é muito mais moral do que pensa, nós, por nossa parte, poderíamos dizer que o homem frequentemente é muito mais religioso ou crente do que ele mesmo está disposto a admitir. Essa onipresença da religião, de uma religião entendida naturalmente em sua acepção mais ampla, sua ubiquidade no inconsciente, pode muito bem explicar o fato já discutido de que, como empiricamente demonstram os testes e as estatísticas,
As pessoas que se consideram a si mesmas como ateias não sejam menos capazes de encontrar um sentido para suas vidas do que aquelas outras que se consideram a si mesmas como crentes. Não é de estranhar que essa religiosidade inerente, ainda que não explícita, revele-se mais persistente do que poderíamos esperar, a ponto de conseguir desafiar tanto as circunstâncias internas como as externas num grau difícil de acreditar. Em certa ocasião, por exemplo, eu mesmo fiz com que os médicos do meu departamento hospitalar pesquisas sem a correlação mostrada por um grupo não escolhido de pacientes entre sua imagem de pai e seu desenvolvimento religioso. O resultado foi que simplesmente não se podia remontar uma vida religiosa pobre ao impacto de uma imagem negativa do pai. E vice-versa, uma imagem negativa do pai não impede necessariamente que uma pessoa atinja uma sólida cosmovisão religiosa. Isso quanto ao impacto da educação. Mas o que dizer da influência do meio? Contento-me em assinalar que tanto a minha experiência profissional como minhas experiências pessoais me levam a pensar que a religião não morreu em Auschwitz nem depois de Auschwitz, para aludir ao título de um livro escrito por um rabino, que por sinal não esteve ali. Pessoalmente, eu acredito que a fé em Deus ou é algo incondicional ou não é fé de maneira alguma. Se ela for algo incondicional, manter-se-á inabalável e afrontará o fato de que o Holocausto nazista tenha dizimado 6 milhões de vítimas. Se ela não for algo incondicional, esboroará em face da perspectiva de que uma só criança tenha de morrer, para lançar mão de um argumento proposto por Dostoiévski certa vez. Não existe um ponto crítico para regatear com Deus, racionando assim, por exemplo, e até 6.000 ou mesmo 1 milhão de vítimas do Holocausto, eu mantenho a minha fé em ti, mas a partir de 1 milhão de vítimas já não há nada a fazer e, embora lamente, renuncio a continuar crendo em ti. A verdade é que, entre aqueles que efetivamente passaram pela experiência de Auschwitz, o número dos que sentiram que sua vida religiosa se tornava mais profunda apesar dessa, para não dizer por causa dessa, experiência, supera em muito o contingente dos que abandonaram a fé. Parafraseando a observação feita certa vez por La Rochefoucauld a respeito dos efeitos que a separação exercia sobre o amor, poder-se-ia afirmar que, do mesmo modo que a tormenta serve para apagar uma labareda, ao mesmo tempo que contribui para atiçar um grande incêndio, assim também as dificuldades e catástrofes contribuem para debilitar uma fé já em si frágil, ao passo que robustecem uma fé vigorosa. Isso quanto às circunstâncias externas. Mas o que dizer das circunstâncias internas, como, por exemplo, as psicoses? Em meu livro, A Vontade de Sentido, descrevo o caso de uma fase maníaca crônica. Em outras obras, apresento o caso de um paciente que sofria de depressão endógena e diversos casos de esquizofrenia. Todos eles revelavam um sentido religioso indestrutível e indelével. Senhoras e senhores, depois de sugerir uma definição operativa de religião tão imparcial e neutra como a minha, que abarca até o agnosticismo e o ateísmo, espero que os senhores me deem razão ao afirmar que, como psiquiatra, eu estava autorizado a abordar o tema da religiosidade 2, que, ao longo de minha exposição, mantive-me no plano que convinha a um psiquiatra, ao tratar a religião como um fenômeno humano ou, mais especificamente, como uma consequência do que, em minha opinião, constitui o fenômeno humano por excelência, ou seja, a vontade de sentido. Ouso dizer que a religião se revela como a realização ou cumprimento do que agora podemos chamar de vontade de sentido último. Casualmente, a definição de religião que aqui propus se aproxima muito da apresentada por Albert Einstein, que diz o seguinte: ser religioso significa ter encontrado uma resposta para a pergunta sobre o sentido da vida. Poderíamos acrescentar ainda a definição proposta por Ludwig Wittgenstein: crer em Deus é ver que a vida tem um sentido. Como os senhores podem observar, o físico Einstein, o filósofo Wittgenstein e eu mesmo como psiquiatra chegamos a definições de religião que na realidade são coincidentes. Evidentemente há uma pergunta que permanece aberta, ou melhor, que espera a resposta do teólogo. Refiro-me concretamente ao problema de saber até que ponto essas três definições de religião podem ser aceitas pela teologia. A única coisa que nós, psiquiatras, podemos fazer é manter aberto o diálogo entre a religião e a psiquiatria. Mantê-lo aberto com esse espírito de tolerância mútua que é indispensável na era do pluralismo religioso e na área da medicina. Mas também com o espírito de mútua tolerância que preside o intercâmbio epistolar entre os Carpister e Sigmund Freud.